Olá, olá todo mundo. Olá. Tomara que com a minha confusão de horário tem alguém além de mim aqui. Tem 5 pessoas, 25, então eu não tô tão mal. Oi, gente. Boa tarde, bom sábado, bom domingo para todo mundo. Peço desculpas pela mudança de horário, mas como vocês podem ver, olha, o gelo e tudo tá muito frio, com muita neve, muita tempestade, e ela vai começar a piorar, então eu fiquei com muito medo de eu não conseguir, e eu não queria cancelar ou gravar e não fazer, né? Tomara que dê certo e que eu não perca vocês. Boa tarde de novo a todo mundo. Eu queria dizer o nosso tema de hoje, falar exatamente, Gabriela, as vacinas aprovadas, primeira pessoa vacinada. Eu também queria começar por aí. É tão bacana como a gente pensa parecido, né? Eu tinha aqui nas minhas notas começar com Manaus, com todo esse sofrimento. Repetir o que certamente todas vocês que estão aqui sabem, que não há tratamento precoce para Covid, mas que não há tratamento precoce para Covid, mas que há uma esperança hoje com a Mônica Calazans, que foi a primeira mulher a ser vacinada no Brasil. O fato de ser ela é muito significativo para todas nós, né? Uma mulher negra, uma trabalhadora do cuidado no campo da enfermagem, na linha de frente de toda a pandemia. É algo que tem que nos emocionar. Eu acho que nós não podemos esquecer esse dia. É um dia 17 de janeiro que tem que nos oferecer esperança. E o nosso encontro aqui é parte dessa esperança. Eu queria, enquanto vocês estão chegando, dizer talvez por todas nós, né? Pelas 341 nesse momento. Por que nós estamos aqui no domingo? Alguém me disse que 4 da tarde era horário de almoço no Brasil. Para mim é o verdadeiro horário de almoço onde eu estou. Eu diria que nós estamos aqui porque nós acreditamos na força da palavra, né? Nós acreditamos na palavra verdadeira. Eu sei que quem fez filosofia da ciência deve dizer, mas o que é a verdade? Existe a verdade da vacina, a verdade de que não há tratamento precoce para Covid, é dessa verdade que a gente está falando. Se vocês me permitem usar uma palavra que nós usamos pouco em ciência, nós estamos aqui porque nós temos fé no pensamento, nós temos fé uma nas outras, porque nós estamos, nossa, é mesmo emblemático por Gabi Lopes, que é dia 17, mas não por isso. Nós temos fé no pensamento, no nosso encontro conjunto, mas no pensamento razoável, né? No pensamento que exercita a dúvida, que pensa a criação. E temos esse compromisso com o grupo. Nós somos um grupo, né? Esses últimos dias, muitos de vocês expressaram e me ofereceram um imenso acolhimento e um abraço num destempero da ministra ao usar palavras que nós não devemos nem usar como na vida pública, né? Nós não devemos usar, e muitos de vocês foram muito, muito bacanas comigo e me ofereceram um enorme acolhimento. Esse senso do grupo é sempre o que nos mostra que a gente está do lado certo, né? Eu quero estar junto de vocês, pessoas que aos domingos param para dizer, eu quero fazer um projeto de pesquisa melhor, eu quero fazer uma pergunta melhor sobre a vida. E eu queria contar uma segunda coisa. Eu não tenho, eu pintei até as unhas para hoje, para celebrar. Tá mal pintada, então eu tenho que ficar de longe. Eu não tinha esmalte vermelho para pintar e nem tinha batom vermelho. A única coisa que eu tenho é isso aqui. Parece aqueles brilhos de quando a gente era criança, que tinha gosto de tutti-frutti.
Se eu tivesse um batom vermelho, eu queria muito pedir aos homens e às mulheres que tenham batom vermelho em casa, que passassem nesse momento por toda a campanha do batom vermelho em Portugal, com Marisa Matias, que as mulheres podem estar na política. Então, eu vou passar o meu brilho, que eu não tenho outro. Se eu tivesse como sair de casa hoje, eu iria à primeira farmácia da esquina comprar um batom, mas eu não tive, então eu vou passar. Eu pareço aquelas blogueiras, né? Fazendo maquiagem ao vivo, mas é tudo o que eu tenho. E pintei de amarelo, que eu queria também. Mas finge que é vermelho e são as mulheres na política, são as mulheres pensando. Então eu peço muito aos homens que puderem, também passem o batom vermelho, se tiver na casa de vocês, como um sinal do tempo que a gente quer viver, né? Eu queria fazer uma proposta a vocês, já são 4h05, para nós começarmos. Isso, Cláudia, Marisa Matias. Quem depois quiser olhar a história dela e o que está acontecendo em Portugal, é muito bonito. Eu já passo a desligar desligar no sentido de, só para não atrapalhar quem faz a leitura labial, e só apresentar como é que eu pensei hoje e uma coisa que pudesse nos dinamizar nesses encontros. Eu pensei que nós poderíamos fazer a banquinha que responda o tema de hoje, como escrever um projeto, e pensem, gente, que pode ser um projeto de pesquisa para um mestrado, um doutorado, um TCC, mas se você não quer a carreira acadêmica, você só quer passar a fase que você está hoje, pensar como se monta um projeto de pesquisa vai te ajudar no trabalho, como fazer um projeto de intervenção, como um projeto no seu trabalho sobre como solucionar um problema. Hoje, que quem trabalha no terceiro setor chama muito como fazer a teoria da mudança. Você precisa ter uma pergunta de pesquisa. E eu queria me centrar a nossa conversa em projeto de pesquisa na questão do problema da pergunta de pesquisa. Eu quero mostrar a vocês como essa é a parte mais difícil e uma vez definido, a gente fecha um ciclo do projeto que eu falo ao final. Mas no segundo, eu queria fazer uma proposta a vocês, que a cada banquinha a gente tenha um livro. Então, eu seguiria devagar com esse livro e a gente leria um trechinho dele, que deve ter mais ou menos 10 páginas a cada semana, para ver se funciona, que é uma inspiração sobre escrita, que acaba que no final das contas a gente pode ter excelentes ideias, mas a gente tem que escrever. Todos nós vamos ter que ser escritoras, né? Então, esse é um livro, eu vou mostrá-lo. Eu não sei se tem tradução para o português ou para o espanhol, mas eu queria fazer essa provocação para as pessoas que vivem ainda a língua inglesa como uma barreira, sobre a possibilidade de exercitá-lo e exercitar inclusive com um tradutor do Google e ver se vai funcionar ou não. Fazer esse segundo exercício paralelo, sem que ninguém saiba, só você na sua casa, o exercício paralelo da escrita, com a gente pensar um tema de metodologia, mas com uma leitura que parece difícil, mas não é. Esse livro, eu sei que vai ficar ao contrário para vocês, mas eu escrevo depois, se chama, eu vou falar em inglês como em português, né? Bird by Bird, né? Bird by Bird, que quer dizer um pouco, quase, eu vou fazer minha tradução livre, alguém pode melhorar aqui depois, é quase quando você fisga a sua leitora, aquele momento em que você diz, eu vou ler. Né? Então, ela é uma expressão no mundo literário para dizer quando eu fiz, quando a leitura está funcionando. Ela se chama Anne Lamott, com 2 T's, A-N-N-E. Hoje eu vou seguir só o primeiro dela, que se chama Getting Started, que é começando, né? E aí a gente podia ler um por semana. O segundo, que são escritas pequenas, tem 5 páginas. Você sabe que isso de dificuldade de pronúncia em inglês a gente faz de qualquer jeito, né? Assim, e vamos na vida, a gente tem um monte de dificuldade na vida e a gente faz de qualquer jeito, tá?
eu vou escrever no final. Nath Clemente, eu dei uma olhada antes e tem esse livro online e tem também ele em diversos formatos circulando online, né? Então, que daria para todo mundo ter acesso, as pessoas não precisarem comprar. Então, é bem pouquinho que dá para botar num... Glaze Ramos, se tem PDF, tem muitas coisas circulando que dá para pegar, né? Que dá para ler, certo? Gente, alguém vai responder aqui para mim, a resposta tem disponível em PDF, olhando aí rápido. E eu boto toda a referência embaixo e a gente podia ir um por semana. Então, sem pressa nenhuma, é quase como se a gente fosse passar um semestre pensando isso. Pensando, alguém já botou aqui o título, uma inspiração de escrita e resolvendo um problema. A autora Anne Lamott, Lamott. Eu vou desligar os comentários pra gente começar. Tem em português, Flávia? Eu não sabia. Que coisa maravilhosa. Alguém pudesse depois me dizer como é o título em português, porque eu ia saber a tradução exata de Bird by Bird, que ideia de tradução deram. Que notícia maravilhosa. Eu queria só esperar que alguém dissesse qual é a tradução do título. Eu vou fechar e aí no final eu vejo que tradução do livro tem, tá bom? Vou fechar, tá? Depois vocês me dizem o título em inglês, porque eu fiquei amanhã, palavra por palavra. Olha que coisa interessante. E eu passei amanhã tentando entender qual eu ia traduzir sem ser chamada de boba. Desativei os comentários. Então vamos lá. Eu vou começar com ela, com o livro, palavra por palavra. Vou terminar com ele e no meio do caminho eu falo de, especialmente o problema de pesquisa, esse elemento do projeto. Ela diz que, e ela conta uma história muito bacana dela, né? De que quando ela era criança, o pai era escritor, então imagine você já nascer numa casa em que seu pai era escritor, em que todas as quintas-feiras você ia para a biblioteca para pegar os livros para a semana com seu pai e com a sua mãe. É quase que dizer, apesar da família não ser rica, a família era uma família de um escritor que vivia disso, ou seja, uma família assalariada, e que o dinheiro faltava, o que ela conta, mas ela tinha o que nós podemos chamar o testamento sobre se transformar em um escritor. Os livros, a disciplina da escrita. Todos os dias depois do jantar ela se sentava com os irmãos, cada um na sua mesinha para estudar. E aí ela passou a idealizar, assim, o que ela conta, que ela era uma menina magrinha, miudinha, que quando ela começa a descobrir que ela podia escrever, ela começa a idealizar que o dia que ela escrevesse o primeiro livro dela, a fama, o reconhecimento, o sucesso viria. E aí ela vai, depois de muito tempo, escrevendo já alguns livros, começar a dizer que as coisas não são bem assim, né? Isso não quer dizer que não venha, que não possa vir para vocês, mas que talvez não seja muito assim. Bem, quando o pai, escritor, porque as dicas de escrita vão estar entremeadas nesse primeiro capítulo e no livro inteiro, ao que parece uma história. O pai vai dizer a ela, e eu sempre vou repetir para vocês aquilo que eu também me toca, né? Aquilo que também me faz sentido. Ela diz que o pai vai dizer a ela, todos os dias um pouco, mas todos os dias, que escrever é como ser uma questão de honra. Essa é uma palavra tão intensa, né? Que escrever como uma questão de honra. E que é importante terminar. E aí, ela no fim do livro, ela vai dizer, e eu vou aqui também agregar uma regra minha. Não comece um projeto de livro, eu diria um projeto de escrita, em dezembro. E aí você fala, mas por que dezembro? Ela diz, porque há muitas segundas-feiras em dezembro. Eu demorei para entender, fui até fazer as contas, mas não fazia nenhum sentido. Eu acho que ela queria dizer que era porque a gente está terminando o ano, é o momento que a gente fecha ciclos. Mas o que ela quer dizer é que talvez a segunda-feira não seja um bom dia de começar o grande projeto. A gente começa a dieta, a gente começa mudanças de vida na segunda-feira. E talvez a segunda-feira seja um bom dia para planejar até a gente pegar o ritmo diário. Mas ela diz algo que eu acredito profundamente. Tenha prazer em escrever, tenha prazer no processo.
Nós aprendemos nesse processo. E nem tudo que a gente escreve a gente usa, é aproveitado, é útil, mas a gente aprende escrevendo todos os dias. A gente aprende todos os dias exercitando. E isso você pode exercitar no Instagram. Se você não tem um Instagram muito ativo, escrevendo no dos outros, comentando, que você exercita a sua escrita. Você pode exercitar num blog, você pode exercitar para você mesma num pequeno grupo de escrita. Certo? Vamos então para o nosso tema do projeto. Eu queria que vocês me seguissem, que projeto pode ser qualquer escrita que para resolver um problema, para tentar pensar sobre um problema. Isso pode estar no seu trabalho. O seu trabalho também vai ter exercícios de pesquisa, né? Pode estar naquele seu projeto de vida acadêmica. É qualquer peça que você vai elaborar um roteiro sobre como solucionar um problema. Todas nós começamos essa jornada com um tema. Então, eu queria dar um exemplo hoje que toca a todas nós. Você pode dizer, eu queria estudar esse fenômeno do negacionismo científico. Eu queria estudar, pensem, aí você tem o seu grande tema. Eu quero estudar violência contra as mulheres, eu li que alguém disse. Eu quero estudar literatura das mulheres negras. O que está acontecendo quando eu digo isso? Eu quero estudar, todo o meu exemplo hoje vai ser sobre o negacionismo científico, certo? Só como exemplo, eu não entendo dessa área, eu tenho tentado estudar muito mais como uma amadora e eu vou dizer como é que eu vou construindo, que aí talvez ajude também quem estiver começando em alguma área. Eu tenho que tentar transformar, especialmente se eu quero entrar no mestrado, no doutorado, num grupo de pesquisa, esse tema numa área de interesse. E eu vou tentar traçar aqui a diferença. Tenta substituir o tema, que é negacionismo científico, por uma área. Por quê? Vocês vão ver que os programas, eles cada vez mais, eles falam de... Tá frio aqui, tá, gente? Que vão, cada vez mais, as pessoas vão falar da aderência. Você fala, o que é aderência? Qual é a aderência daquilo que você está propondo com as pessoas daquela comunidade, daquele programa de pós-graduação, para poderem se somar a você se somar a elas, fazer parte de um grupo maior. Então, a minha sugestão é que saia do seu tema e tente começar a mapear o que está, aonde você quer se aproximar, o problema que você quer resolver com determinada comunidade, como uma área de interesse. Eu vou dar exemplos. Você quer estudar negacionismo científico. Talvez os professores de cabelo branco dos últimos 20 anos não tenham trabalhado esse tema, porque esse é um tema que está batendo a porta agora. Ele sempre existiu, mas ele está batendo a porta do nosso tempo nesse momento, com a pandemia, com o que nós estamos vivendo, com a circulação de notícias falsas. E é isso que os estudantes, que as pessoas iniciando uma investigação de uma pergunta fazem. Elas trazem um novo. Só que a aderência ao que está instituído tem uma distância, porque vocês estão trazendo um novo, que ele é um campo que está estabelecido com perguntas velhas, né? E que são importantes, eu não estou dizendo que não são. Mas o seu desafio é como você vai se mover com o seu novo que você está trazendo, com aquilo que está ali instituído. Como é que eu faria com a minha pergunta do negacionismo científico? Eu iria olhar, se há pessoas, eu vou dizer nesse programa de pós-graduação, imaginando que seja, ou de graduação, ou na comunidade que você quer se aproximar, que quem sabe estude políticas de transparência. Quem sabe já tenha estudado no passado HIV/AIDS, porque no tempo da HIV/AIDS se viveu muitas mentiras em saúde pública. Essa pessoa pode se aproximar de você. Eu ia procurar se alguém estuda filosofia da ciência, porque é uma pergunta sobre verdade, produção de verdades, circulação de argumentos válidos. Eu ia olhar se tem alguém estudando políticas de governança em uma democracia. O que eu fiz? Eu saí do meu tema e fui para grandes células de áreas de interesse. Porque essas são as pessoas que vão poder criar a aderência. Tenta lembrar e fazer uma alegoria sobre isso. Uma aderência sobre
a questão concreta que você está trabalhando com um universo teórico conceitual. Essa é uma das coisas mais difíceis quando a gente está começando a vida do pensamento. É que a empiria, a questão empírica, ela não pode ser um fim em si mesmo. Ela tem que ter uma aderência a um campo maior e teórico. Até porque os professores estão atrasados no tempo, muitas vezes, né? É difícil se manter. E as pessoas que estão chegando, elas estão cutucadas pelo mundo real. Então, vocês imaginem que o meu tema é negacionismo científico. Aí eu vou dizer, eu quero estudar o negacionismo científico. Eu diria, não, isso não é uma boa forma de se aproximar. A boa forma de se aproximar é olhar essas grandes áreas aonde a questão do negacionismo científico pode ter aderência. Política de transparência, história da ciência, filosofia da ciência, epistemologia, né? Democracia. Aí eu fiz isso. O que eu vou fazer? Eu vou abrir os grupos do CNPq, né? Do Conselho Nacional de Pesquisa, está um pouco embaixo, mas está lá. Eu vou começar a olhar os currículos de algumas pessoas para ver por onde elas escrevem, vou conversar com algumas pessoas. Aí você vai fazer o quê? Você vai tentar transformar aquilo que era o seu interesse num encontro com essas pessoas que querem se encontrar com você. Então, qual é a minha sugestão para você? Descubra o que esses grupos que você quer se aproximar, que você quer aprender, que você quer escrever sobre, que você quer exercitar. Eles têm olhado e têm pensado. E aonde eles precisam de ajuda. Sabe por quê? A vida acadêmica é menos sobre eu quero algo e mais nós juntas vamos fazer algo. Como, por exemplo, pensar sobre como confrontar os efeitos do negacionismo científico em uma pandemia. Então, deixa o grupo apresentar temas a vocês. Primeiro, de uma maneira virtual, nessa sua peregrinação, até você chegar numa conversa, né? Então, você está saindo da área de interesse, indo para os temas no momento que você se encontra. Quase que chegar a essas pessoas, se elas aceitarem conversar com você, esse seria o meu maior conselho a qualquer pessoa querendo fazer um projeto de pesquisa, não fazer uma carta de apresentação dizendo, eu quero estudar isso. E aí dizer o tema. Dizer, eu vejo que vocês vêm trabalhando esse tema. Esta é uma área de interesse muito grande para mim, das quais eu tenho pensado A, B e C como possíveis temas, mas eu gostaria de saber qual é a agenda prioritária para vocês, das quais eu possa me somar nesta grande área de interesse. Você não está mudando sua área de interesse. E uma vez que você desenvolve as lentes da área de interesse, você migra de uma área para outra, para outra, para outra, e você vai fazendo o seu agendamento. Então, vamos imaginar que você fez isso e você acertou. Aí você tem que agora, você definiu a área de interesse, aquela professora, aquele professor trabalhou história da ciência, quer trabalhar filosofia da ciência e acha que o tema do negacionismo científico, do dever da verdade, da rejeição à mentira, da possibilidade de afirmar que algo é verdade ou é mentira em saúde pública importa, você vai ter que definir um problema de pesquisa. A coisa mais importante, gente, por favor não esqueçam isso, eu vou falar muito devagar. A coisa mais importante num processo de seleção é a qualidade do seu objetivo, pergunta ou problema de pesquisa. Os três, de alguma maneira, são intercambiáveis. Você pode usar um ou outro. Você vai usar aquele que o edital pediu. Em geral, nas áreas biomédicas, usa objetivo geral. Nas ciências, sociologia, antropologia, ciências sociais, usa perguntas de pesquisa. Algumas áreas como direito, ciência política, usa problema de pesquisa. Sociologia também usa problema de pesquisa. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o que você vai fazer? E essa é a coisa mais importante. Porque se você define isso, a metodologia vai ser consequência disso e você vai ter conseguido definir esse problema de pesquisa, objetivo ou pergunta, porque você sabe o que a literatura está discutindo. Então, a minha primeira recomendação é comece e perca muito tempo a definir o seu projeto, sabendo o que é que eu quero responder.
Isso vai se chamar depois a teoria da mudança, que é o que você quer conseguir mudar, o que você quer conseguir pensar. Isso serve, eu repito, se você está trabalhando no mundo empresarial, no mundo terceiro setor, que você tem que fazer um projeto e você tem que pensar qual é a minha teoria da mudança aqui. Isso é o que a gente faz em ciência, só que foi incorporado com essa linguagem fora do mundo acadêmico. Aí você diz, mas como é que eu faço uma pergunta, Débora? Ela poderia ser estudar o negacionismo científico? Vamos pensar junto os erros desse objetivo de pesquisa. Estudar o negacionismo científico no Brasil durante a pandemia. Eu tenho verbo no infinitivo, que está certo. Eu tenho uma variável, negacionismo científico, que está certo, logo depois do verbo. Eu tenho uma unidade de análise no Brasil, está certo. E eu tenho recorte temporal durante a pandemia, também está certo. Tudo na composição da escrita está certo. Mas ele está errado. É meio paradoxal, né? Mas ele está fraco, mas ele está errado. Por quê? Estudar é um verbo frágil, ele não me diz o que eu vou fazer. Pode ser qualquer coisa, ficar lendo. O negacionismo científico é amplo demais. É muito amplo. O primeiro risco que você vai ouvir sobre o seu problema, sua pergunta de pesquisa, é que ela ou é ampla demais, pode ser qualquer coisa ali dentro, ou uma segunda crítica que você vai ouvir, que também é correta, essa é uma expressão que se usa muito, talvez que tenha entrado da língua inglesa, ou ela é paroquial demais, quer dizer, ela é muito pequenininha, ela só está falando de uma coisinha desse tamanho. Então, como pensar que ela faça um balanço entre as duas coisas, né? E se você tiver que escolher uma das duas, é melhor ser paroquial do que ser ambiciosa demais, do que você não consegue em um momento de um tempo concreto. Quando você escreve sem ser no verbo no infinitivo, em geral as perguntas de pesquisa, ela tem essas expressões do início. O que, como, onde, de que forma, em que medida, qual, porquê. É assim que se elabora um problema de pesquisa. Vamos começar, gente, intuitivamente, certo? Por que existe o negacionismo científico? Eu vou ter que explicar. Esse é um dos métodos mais difíceis em ciência, explicar por que algo acontece. Que houve a emergência do populismo, é porque as redes sociais, é porque as pessoas mentem, é porque... Vocês entendem? Os fenômenos, especialmente fenômenos complexos, como é um negacionismo científico, eles são multicausais. Então, eu não consigo fazer uma causalidade de porquê. Então, porquê uma expressão, se não complexa, que pode colocar você em grandes problemas para definir um método. Como você vai esquadrinhar o mundo para explicar um porquê? Quais os efeitos do negacionismo científico? Qual o impacto do negacionismo científico na saúde pública? Métodos sobre qual o impacto, parece que é o primeiro que vem à nossa cabeça esse tipo de pergunta, né? Qual o impacto da violência doméstica para a igualdade? Qual o impacto da criminalização do aborto para os direitos das mulheres? Qual o impacto? Só que qual o impacto? Ele demanda métodos quantitativos. Ele demanda muitas vezes capacidade de medir, de controlar o que um fenômeno acontece. Muitas de nós podemos não estar indo nesse caminho. Lembre como a pergunta já vai resolver o seu método e já vai resolver que revisão da literatura você está fazendo. Como o negacionismo científico circula entre grupos de WhatsApp bolsonaristas, entre grupos de WhatsApp religiosos, de uma comunidade e tal. Eu comecei a afunilar, não foi? Como é uma expressão muito valiosa para você começar a pensar a sua pergunta de pesquisa. E você veja que logo depois dela, ou então analisar o negacionismo científico entre grupos de WhatsApp de comunidades evangélicas de algum lugar, ou de comunidades, de operadores da segurança pública de algum lugar. O que negacionismo científico é? É o que nós chamamos em pesquisa acadêmica de variável. A variável é aquilo que varia.
né? Eu sei, mas eu digo aquilo que varia, no sentido de que não é um fato, é algo que não é um dado da realidade, é algo que você vai ter que explorar, demonstrar, que você vai oferecer evidências, perspectivas, aquilo que você vai chamar de negacionismo científico. Nós vimos hoje esse debate no Brasil, o Ministério da Saúde, ao divulgar uma nota falsa sobre tratamento precoce de Covid, algumas pessoas, inclusive políticos no Brasil, vão dizer, mas é censura de opinião. Algumas pessoas não vão considerar aquilo um negacionismo científico. Claro que ele é, né? Claro que ele é. Mas eu digo, inclusive, este conceito é um conceito a ser definido para conseguir montar o seu problema. Isso é a introdução do seu projeto. O seu projeto vai ser uma introdução sobre esse conceito, quais são as disputas no campo, você vai defini-lo para conseguir apresentá-lo na sua pergunta e a sua pergunta ter a variável que a sua leitora seguiu você. Então, nós já desenhamos a introdução. Nós já desenhamos o problema, pergunta, o objetivo de pesquisa, certo? Alguns programas pedem hipótese, outros não pedem perguntas norteadoras. A gente pode um dia falar só sobre hipótese. Depois vai vir justificativa, métodos, cronograma. Mas tudo circula em torno da pergunta, do objetivo, do problema, como você quiser chamar. Se você não conseguir definir isso bem, você não consegue fazer assim no projeto. Então, nós não começamos intuitivamente pela introdução. Nós começamos pelo problema, que é aquilo que você vai ver se tem aderência ao grupo do qual você quer se somar. Há uma fórmula que não foi desenhada por mim, os manuais, quase todos falam a mesma coisa, com diferentes linguagens, e no Carta de uma Orientadora, eu só digo de uma maneira extremamente simples, que é o verbo no infinitivo, a variável, a unidade de análise, o recorte temporal. Que se você vai trabalhar no formato de uma pergunta, você vai dizer como, e aí o verbo, unidade de análise, certo? Variável, unidade de análise. Então, para definir a sua variável, que é o coração que pulsa do seu problema, do seu objetivo, da sua pergunta, você tem que conhecer a literatura do seu campo. Você tem que ter definido a área de interesse da qual você vai ter aderência. Porque a depender de como você estiver se comunicando, esse conceito vai ser tensionado por um lado, tensionado por outro. Aqui, e você pode, imagine, negacionismo científico, você pode desde estudar o populismo, o autoritarismo, até a circulação de redes sociais, até o lugar da mentira na vida social, até o lugar do charlatanismo na vida social. Você vai ter que fazer uma seleção da literatura, né, de como isso, por onde você vai navegar esse conceito. Definir a variável é o primeiro passo, porque ela está conectada ao seu tema, está conectado à aderência. Então vejam que escrever o projeto é brincar com o passo a passo. O difícil é perder muito tempo pensando aqui, mas escrevendo. Sempre a cada versão escreve. Analisar, estudar, negacionismo, não. É fake news? Qual é o conceito? Aí vocês vão dizer, mas Débora, como é que eu traço a literatura? Isso me parece tão ideológico. Eu queria aqui... não é abandonar o conceito de ideologia, mas disputá-lo no uso em que ele vem sendo usado. Se ideologia nós quiséssemos definir que todo conhecimento é assentado em um tempo histórico, em seleções sobre conceitos, ok, todo conhecimento vai estar situado. Mas ideologia hoje, especialmente por um conjunto de comunidades, vem sendo usado como se fosse mentira, como se fosse construções feitas para ludibriar, para enganar. Não. Quando eu reclamo um conceito de verdade aqui, é porque alguém pode nos desafiar e dizer, você errou, você apresentou mal os seus argumentos. Mas a construção da boa argumentação, ela leva esse estatuto de verdade na vida acadêmica, porque é uma disputa sobre uma construção argumentativa, né? E não só uma tentativa de... não uma tentativa de ludibriar ou de mentir. Então, a sua seleção da literatura,
ela tem um marco de alinhamento teórico, conceitual, aonde você acredita que você vai encontrar ideias para ajudar você a pensar, a resolver o seu problema na sua teoria de mudança, no seu trajeto de resolver um problema. Então vamos lá que eu vou tentar começar a resumir, dizer os erros mais comuns desse processo, voltar ao passo a passo para abrir para vocês. Quando nós vamos escrever um projeto, a coisa mais importante é ter clareza de por que nós estamos fazendo isso. Responder por que nós estamos fazendo isso é ter clareza do seu problema de pesquisa. A questão que você tem que resolver ao final de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, o tempo que você tem para resolver esse projeto. O projeto, a pergunta de pesquisa, o objetivo de pesquisa, o problema de pesquisa, ele é uma peça muito difícil de ser escrita. Por quê? Porque ela exige a conexão com a revisão da literatura, ela exige a aderência com o que outras pessoas estão fazendo, ela exige você conhecer alguma coisa do campo, até para saber o que já foi feito, o que precisa ser feito. A minha primeira recomendação é que não imagine isso, e novamente o passo a passo de Anne Lamott vai dizer, é que quando perguntavam a ela, por que você escreve? Ela dizia, porque eu sou boa nisso. Outras horas ela dizia, porque é só o que eu sei fazer. Que é porque é o que vocês querem fazer, né? Que é pensar em como resolver um problema para pensar melhor algo que toca vocês no mundo. Claro que vocês podem me dizer, eu quero fazer um projeto porque eu quero ganhar mais no meu trabalho, que eu quero ter um título. Isso enfim, ele não pode ser a razão do processo, porque ela é árdua, né, gente? Ela é intensa, então você tem que ter uma razão que toque vocês, porque vocês querem entender algo que está acontecendo no mundo. Então, definir o problema de pesquisa é a coisa mais importante. Grande parte das seleções de mestrado, doutorado, seleções para bolsas, elas vão exigir projetos muito curtos. Alguns é 3 páginas, outras 5 páginas, outras 10 páginas. O cerne é o seu problema, é a sua pergunta, o seu objetivo geral. Você gastou 1 página de referências da literatura, referências bibliográficas, meia página com o cronograma, 2 ou 3 páginas de introdução, 2 páginas de justificativa, 1 página e meia ou 2 de método. Acabou! Tudo vai estar saindo em torno da qualidade do seu problema, pergunta, objetivo geral. Então, quais são os erros mais comuns da escrita desse elemento que vai tomar 3 linhas do seu projeto e é o mais importante? É o problema da abrangência. Ou ele é amplo demais, ou ele é paroquial demais. Uma das maneiras de solucionar isso é inverter. É dizer depois, você sabe o que você quer para você sabe o que você quer estudar. E aí você vai ser uma pecinha num quebra-cabeça maior, quando você diz que pecinha está faltando para esse quebra-cabeça. E aí você se soma. Você começa a resolver problemas de abrangência, problemas de não ser paroquial e resolve a aderência aos programas. O 2 é que você precisa saber exatamente qual é essa variável para conseguir revisar a literatura. Porque, vejam, a variável que é negacionismo científico pode me levar assim, para mundos assim. Isso dá desde a literatura ficcional até o cinema, até de construções políticas contemporâneas. Então, você precisa ver aonde você vai transformar a sua variável específica. E a variável é diferente de um fato. Fato é algo que você já sabe. Variável é aquilo que você precisa explorar para conhecer melhor. Em uma ciência muito limite de produção de verdade ou de refutação, né, de negar, você vai dizer aquilo que você vai abandonar, que você vai dizer, eu não consegui solucionar investigando por esse caminho como chegar na vacina. Grande parte das ciências humanas, nós vamos construindo pedacinhos de pensamento melhor. E o seu método de pesquisa, que é um fantasma para muitas pessoas, ele vai ser derivado da qualidade da sua pergunta. Lembra quando eu falei qual é o impacto? Lembra quando eu digo por que acontece? O método é definido. Se você coloca um verbo comparar, o seu método vai ter que ter 2 comunidades da qual você vai comparar. O grupo de evangélicos, o grupo de militares, o grupo de mulheres, o grupo de homens.
A depender de como você definiu o problema, a sua metodologia já começou a ser antecipada. Quem sabe você não é alguém de métodos documentais. Quem sabe você não é alguém que sabe lidar com métodos estatísticos. Então, a depender de como você defina a sua pergunta, isso vai tocar que método é factível. Algumas pessoas vão dizer, essa sua metodologia não responde essa pergunta. É isso. E aí, qual seria a minha sugestão de tempo? Demore entre 2 e 4 semanas fechando o seu problema de pesquisa, fazendo todo esse percurso. Você fechou ele. Eu garanto a você que em 2 semanas você faz o projeto. Porque para fechar o seu problema de pesquisa é onde você revisa a literatura, você busca investigar as pessoas, você conversa com as pessoas, você faz leituras, você começa a eliminar o que você não quer, por onde você quer ser uma pecinha daquele quebra-cabeça. Certo? E eu queria, antes de abrir, que a gente tem 4 minutos, voltar para o livrinho Passo a Passo. Ela conta uma história muito bacana. Ela diz, não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar na cerimônia do chá japonesa, né? Ela é uma cerimônia lenta, se aquece a água, você tem uma temperatura específica para água ser fervida, qual é o tipo da erva que se usa, a composição ambiente, as xicrinhas, né? Quem serve, como serve, de que lado a pessoa vem. Ela é uma cerimônia do chá. Ela, culturalmente falando, quando eu fazia meu doutorado, eu fui para o Japão, ainda tinha uma verdadeira relação afetiva com o Japão. E a primeira vez que eu fui a uma cerimônia do chá, eu não consegui entender, né? Era lento, era uma delicadeza estética, da qual eu sabia que havia vários elementos que eu não entendi. Eu continuo muitas coisas sem entender. Mas ela traz esse exemplo e a mim me provocou, porque ela diz, você, talvez uma maneira americana de dizer, né? Você não faz a cerimônia do chá pela cafeína que você quer ter do chá verde. Você faz a cerimônia do chá pela cerimônia do chá, né? Então, escrever é pela beleza do processo e não só pelo que você vai ter no final. Isso eu achei delicado e é um dos maiores desafios a nós num tempo que nós vivemos com tanta pressa, com tanta urgência, e que tudo tem que ser útil, tudo tem que ser produtivo, e a gente não pode se permitir ficar só arriscando, só fazendo os rabiscos, né, de um caderninho que talvez caia para o silêncio da história. Mas quantas coisas eu aprendi para vir hoje aqui pensando, né, e conexões. Nos permitir viver os processos, viver a cerimônia do chá, porque isso vai começar a nos dar prazeres, sentidos nessa trajetória que pode ser muito sofrida. Vocês vão ver que ela vai dar um outro exemplo sobre esse processo ser sofrido, que nós podemos conversar se alguém ler para a semana que vem. Eu queria deixar como se não fosse contando tudo. Eu vou abrir para ouvir vocês, lembrando o batom de novo, para quem não chegou no início, fingir que isso aqui é um batom vermelho e vocês não contam a ninguém que parece aqueles brilhos dos anos 80, que eu não me lembro o nome. Eles tinham um rolão assim. Eu acho que eu ganhei em alguma coisa, né? E aqui, lembra que tinha esse rolão e tinha gosto de tutti-frutti? Então, fingir que isso aqui é um batom vermelho, por Marisa Matias em Portugal. Eu juro que eu tô me sentindo, gente, uma sei lá, daquelas de maquiagem fazendo isso. Eu vou abrir. Eu preciso dizer a vocês que eu estou ansiosa para saber se fez algum sentido isso, porque o tema era muito grande sobre escrita, projeto, era uma coisa assim que quase que um semestre inteiro, e se ia fazer algum sentido para vocês. Essa é a minha pergunta, que eu adoraria ouvi-las, se fez sentido ou não. Vou ver os comentários, tá? O Paulo perguntou
como se relaciona problema, objetivos e metodologia. Paulo, se você pudesse responder aqui e me dizer se eu consegui mostrar como se relaciona ou não, porque me ajudaria, ou se outras pessoas pudessem dizer. Eu acho que eu consegui mostrar que tudo deriva do seu problema de pesquisa, da sua pergunta de pesquisa. Tudo deriva daí. Se você não conseguir resolver esse, tudo vai ficar atravancado. E muitas vezes a gente diz, eu tô travado, eu não consigo escrever, porque nós não resolvemos o problema de pesquisa. Tá? Me diz as outras pessoas, se elas conseguirem me dizer se faz sentido. Tá? Eu vou ver se tem mais perguntas. A Peniche Paulinha, por favor, deixa a live salva. As pessoas muitas falando da vacina, muitas pessoas perguntando, falando da vacina, certo? E eu também falei, vamos lá. A teoria do chá japonês, sabe que isso, repetindo o título do livro, como foi que vocês falaram? Palavra a palavra em português, tá? Eu tinha me achado o máximo achando que a gente ia fazer o exercício de leitura em inglês devagarzinho. Quem quiser tentar, tenta. E a gente vem, porque faz o exercício do Google, o tradutor, ensaiando. Mas quem não tiver com tempo e já quiser ler em português, a gente segue. Eu vou tentar buscar também em português, para também ler em português, tá? Mas você fez um comentário, eu me perdi. Eu quero também falar da aderência. Eu vou só tomar nota aqui. Você fez um comentário sobre a teoria do chá. Algumas vezes, algumas alegorias, algumas comparações, né, como é o caso aqui, nos permitem entender o que, pelas palavras, pela racionalidade. Fica tão difícil, né? E às vezes pensar, eu quero tomar um chá, eu quero cafeína. Por que eu preciso fazer a cerimônia do chá? Porque você vive aquele momento, você vive aquela tranquilidade, aquela calma, aquela beleza, aquela alegria. E talvez esse livro, ou outros, se vocês quiserem sugerir sobre escrita, nos ajude a pensar como transformar essa trajetória como a beleza da cerimônia do chá, né? Eu pensei nisso, porque tudo toca a escrita, tudo toca a leitura. Uma outra pessoa que passou e eu me perdi, falou sobre como a categoria da aderência foi importante. Quando eu estava me preparando para vir, eu também achei que eu falei, vira aquelas palavras de jargão que parece que todo mundo fala. E algumas vezes uma candidata é rejeitada ou um projeto não é considerado bom porque ele não tem aderência. Ele não tem aderência a um edital, ele não tem aderência num grupo, ele não tem aderência numa pós-graduação, porque ele não está falando aquela linguagem da qual se espera alguma proximidade. E é claro que nós podemos ler isso de aderência como estruturas de poder, como estruturas de controle, que eu não negaria. Mas nós também podemos ver como formas de encontro para um trabalho coletivo, para que todos nós juntos podemos nos fortalecer para solucionar um problema do tempo presente, né? Isso, programas... eu me perdi, a Heloísa disse que hoje sim ajudou, porque ela começa já a olhar um conjunto de programas com características mais específicas para o que ela quer fazer. Isso, é transformar os seus temas em áreas de interesse, então ver aonde essas áreas estão cobertas. Eu acho, sabe, Igor, se eu não perdi seu nome, que a aderência transforma uma perspectiva coletiva. Eu não estou aqui ignorando que pode ser uma estrutura de poder, certo, gente? E a gente vai mudando, a gente vai fazendo fissuras, mas a gente também pode construir. Idiula pergunta qual é a diferença entre problemas de pesquisa e objetivos. Essa é uma pergunta importante para voltar. O objetivo geral e problema de pesquisa, eles em geral são usados como sinônimos. Os objetivos específicos são usados como subobjetivos, que são as etapas da sua metodologia. Então, imagine que você tem um verbo comparar alguma coisa. Um dos seus objetivos específicos vai ter que ser definir o que você vai comparar com o quê. Então, lembra,
O seu objetivo vai, inclusive, definir os seus objetivos específicos, que vai definindo a sua metodologia. É tudo conectado. Se você não conseguir definir o seu objetivo de pesquisa. É verdade. Você precisa, Clayton, realizar uma... Você precisa encontrar, talvez a aderência seja isso, entre o seu desejo, entre a sua própria história, quem é você, o momento da sua vida, os seus interesses e o que estão lançados aonde você vai se encontrar. Eu acredito que nós somos criativos o suficientes para fazer. O pior cenário que eu recomendaria a vocês é entrarem em programas de pós-graduação, em grupos de realização de um trabalho como indivíduos. A Rosana está presente. Rosana Pinheiro Machado tem um curso que está todo no YouTube sobre escrita e pesquisa acadêmica, que eu já falei algumas vezes, eu vou falar muitas vezes. O Robson disse que eu estou sem áudio. Se vocês puderem me dizer se eu estou sem áudio ou não. O livro não está disponível em português, ele está esgotado na editora. Talvez a gente olhar se tem de algum outro jeito, né? Assim, como é que as pessoas sempre... As pessoas encontram... parece que no baú escondido livros. Eu vou olhar mais perguntas, tá? Relacionar é um verbo fraco para um objetivo, Débora? Olha, Gominha Gomes, vou botar aqui. É super difícil eu dar a resposta que eu vou dar, mas eu acho que vocês querem que eu dê respostas. Um verbo fraco. Um verbo fraco. Tenta pensar num verbo mais forte, tá? Vou seguir, viu? É super arriscado fazer isso que eu fiz, tá? Professora, por onde começar? Disse a antropologiza. Professora, por onde começar a procurar, a ler a literatura que vai te servir na base da pesquisa? Uma das sugestões é que se você definiu o grupo, o que você quer se aproximar à área, começa a ler essas pessoas, começa a ler quem elas citam. Não começa essa cartografia de autores sozinha. Começa buscando a partir de um fio que você gostou, vai construindo a partir daí, tá? Por que, Cláudia, é possível usar o verbo provar? Possível tudo tá, gente? Vocês vão encontrar de tudo na vida acadêmica. Mas por que é um verbo? Eu vou dizer isso. E vocês vão encontrar alguém para dizer que eu estou errada. Por que é um verbo errado provar? Por que é um verbo errado provar? Porque você já está convencida de algo, você só quer provar. A gente sempre tem que ir com o espírito de dizer, eu vou testar, eu vou analisar, eu vou, entendeu? Conhecer de fundo. Provar é quase que dizer, tá aqui, eu vou provar para você, tá? Provar, não. Não. Vamos mais. Muitas pessoas perguntando isso da literatura, tá? Olha que pergunta bacana do Welt Santos. Todas as perguntas são bacanas, tá? Mas é porque bacana porque eu não tinha conseguido pensar, só por isso. Qual a relação entre objetivos e resultados esperados? Os seus resultados esperados são derivados dos seus objetivos. Você não pode chegar em outros que você não definiu como os seus objetivos. Claro que os seus objetivos, à medida que você vai fazendo a pesquisa, eles vão sendo aprimorados. Não é escrever em pedra, gente, mandamento. Você vai, aprimorando. Mas aquilo que você está definindo como seu objetivo é onde você vai chegar em resultado esperado, porque é o que definiu sua metodologia. Você não consegue chegar em outro resultado porque o percurso é definido pelo objetivo e pela metodologia. Eu queria dar um exemplo do que o grupo fez agora. As pessoas aqui começaram a discutir o verbo provar. E todas as pessoas quase que escreveram, disseram, é perigoso, defender cai no mesmo problema do verbo provar. Foram de um em um. O que nós fizemos juntos agora? É muito mais fácil encontrar os erros. E nós temos que exercitar encontrar os erros. E a gente só encontra erro dos outros. A gente não encontra da gente. Por isso que é importante formar grupos para tentar trabalhar o seu desenho de pesquisa.
Porque você olha os outros. Eu tô travada? As pessoas disseram que eu tô travada, né? Eu tô travada? Eu vou voltar se alguém me disser que eu não tô travada. Porque parece que eu tô travada. Voltei, né, Robson? É muito mais fácil você encontrar erro nos outros do que você mesma. Vocês viram que quase todo mundo aqui que escreveu viu que provar era o problema? As pessoas disseram, provar é um problema. Por que é tão fácil ver os erros dos outros? Porque esse é o exercício de métodos. Nós somos, gente, quando a gente começou um projeto, boas leitoras. Vocês são bons leitores. Usa essa sua capacidade crítica para ler o outro. E aí você vai ouvir. Mas aí vocês vão ver como a gente vai se apegar e vai dizer, ai, a minha leitura, o que eu escrevi, tá todo mundo destruindo e as pessoas não me entenderam, eu sou incompreendida. Tem que ir com desprendimento. Por isso que eu sugeri, passa 4 semanas no problema de pesquisa para você não ter apego por ele. Para não dizer, é o meu brinquedo, sabe? O que eu fiz, meu brinquedo, sim, minha joia preciosa. Deixa as pessoas destruírem, né? Dissecarem, desmembrarem. Você precisa do olhar dos outros. Você precisa. Você não escreve e vai direto para alguém ler, né? E porque a gente sofre quando as pessoas, né, dizem, não. Lembra, essa é a vantagem. Essa é a vantagem. O que o grupo acabou de fazer com a pessoa, que teve coragem de lançar aqui a pergunta a provar. O grupo inteiro veio e disse, não. Por que nós conseguimos? Porque nós sabemos. A gente só precisa arrumar. E difícil é fazer. Certo que difícil é fazer, né? O projeto, você tem que ser lido. A Rosana acabou de dizer isso. A gente não escreve e manda. Eu não consigo também, eu já disse isso algumas vezes a vocês, faltam 3 minutos antes que vocês comecem a dizer grava. Eu não consigo escrever nada e mandar para publicação pode ser os meus artigos de jornal, sem alguém ler. Gente, nós temos que terminar. Queria muito agradecer as 400 e tantas pessoas que ficaram, isso significa milhares que passaram, num domingo, 17 de janeiro, o dia da primeira vacina no Brasil, a Mônica Calazans, que representa como nós imaginamos que tem que ser a transformação do justo no país, uma mulher negra, trabalhadora do cuidado, uma mulher de 54 anos. E ao mesmo tempo, eu acredito que muitas de vocês tenham a mesma fé que eu, das mulheres na política, das mulheres defensoras de direitos, das mulheres feministas na política, como Marisa Matias. Aqui está o meu batom vermelho. Eu queria muito imaginar que vocês passaram o batom vermelho que eu não tenho, os homens, as mulheres, para celebrar esse momento de esperança e de encontro. Me digam o que vocês querem que eu faça para o domingo que vem, que temas vocês gostariam, se vocês puderem escrever, e nós vamos continuando com o Palavra a Palavra, paralelo à nossa leitura, a nossa conversa sobre como pensar para transformar, como acreditar que isso aqui é uma comunidade de transformação muito poderosa. Gente, até domingo que vem. E muito obrigada por terem respondido a uma mudança tão em cima da hora do horário. Eu peço muitas desculpas por isso, mas eu tive muito medo da tempestade, viu?